Em economia, a inflação é um aumento geral nos preços de bens e serviços em uma economia. Quando o nível geral de preços aumenta, cada unidade da moeda compra menos bens e serviços e, consequentemente, a inflação corresponde à redução do poder de compra. No vídeo 2, vamos conhecer os 9 países com a maior inflação do continente africano. Antes, queria humildemente pedir a tua subscrição e uma sugestão para um vídeo aqui no canal Verdades da África. O mundo está atualmente lutando com a alta taxa de inflação e a África não está isenta dessa experiência, com países do continente registrando alta taxa de inflação recorde em 2022, devido à situação geopolítica entre a Rússia e a Ucrânia. O aumento do custo da energia em todo o mundo se traduziu em uma tendência de alta significativa na maioria das economias, à medida que os preços dos bens e serviços atingiram níveis sem precedentes. O Fundo Monetário Internacional também projetou que a atual pressão inflacionária continuará até 2023, levando a mais preocupações com uma consequente recessão econômica global. Na mesma linha, o FMI elevou a projeção de inflação para as economias avançadas para 7% e 8,7% para as economias emergentes e em desenvolvimento. Reagindo ao aumento da taxa de inflação, os reguladores monetários de vários países também aumentaram suas taxas de juros para conter o aumento de custo de bens e serviços. No entanto, isso ainda não rendeu nenhum resultado positivo, pois a taxa de inflação continua teimosamente alta. Neste vídeo vamos listar 9 países africanos com a maior taxa de inflação na atualidade. 9. África do Sul. A taxa de inflação da África do Sul acelerou para 6,5% em maio de 2022, em comparação com 5,9% registrados no mês anterior. A taxa ultrapassou a meta do Banco Central pela primeira vez em mais de 5 anos. Essa também é a leitura mais alta desde janeiro de 2017, quando a taxa era de 6,6%. De acordo com as estatísticas da África do Sul, os transportes e os alimentos, bebidas não alcoólicas representam um pouco mais da metade da taxa anual, com fortes aumentos de preços registrados em ambas as categorias. O combustível continua a ser um dos principais contribuintes para o aumento da taxa de inflação, que coloca a África do Sul na 9ª posição dos países com a maior taxa de inflação em África. 8. Quênia. A taxa de inflação do Quênia subiu para uma alta de 58 meses em junho de 2022, devido ao aumento dos preços dos alimentos, quebrando a meta limite superior do governo pela primeira vez desde agosto de 2017. A taxa de inflação acelerou em 0,8% e ultrapassou a meta esperada de 7,1% para 7,9%. De acordo com o diretor-geral do Gabinete Nacional de Estatísticas do Quênia, McDonald, o aumento da inflação deveu-se principalmente ao aumento dos preços dos produtos alimentares, bebidas não alcoólicas, o setor mobiliário, o setor de equipamentos domésticos e manutenção, transporte e habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, que contribuíram bastante para que a inflação do Quênia esteja atualmente nos 7,9%. 7. Botsuana.
A taxa de inflação anual no Botsuana aumentou para 12,7% em junho de 2022, a maior desde janeiro de 2009, e em comparação com 11,9% em maio deste ano, impulsionada pelos elevados preços globais da energia. A maior pressão de alta veio dos preços de transportes, alimentação e bebidas não alcoólicas, para além da habitação, bens domésticos e serviços diversos. Em relação ao mês anterior, os preços ao consumidor aumentaram de 1,3% após saltarem para 2,6% em maio de 2022. Isso tem condicionado o poder de compra da população em Botsuana, o que dificulta o crescimento econômico deste país. 6. Egito. A taxa de inflação mensal para o mês de junho de 2022 no Egito desacelerou ligeiramente para 13,2%, representando sua primeira queda em 7 meses. Apesar da queda, a taxa de inflação continua alta em relação ao ano anterior. Assim, a inflação anual do Egito subiu para 14,7% em junho, entre 5,3% no mesmo mês do ano passado. O aumento da taxa de inflação informou a decisão do Banco Central do Egito de aumentar as taxas em março de 2022 pela primeira vez desde 2017 e depois de aumentar as taxas novamente em maio de 2022, o que faz com que a taxa atual do Egito esteja em torno dos 13%. 5. Ruanda. A taxa de inflação anual em Ruanda acelerou para 16,1% em junho de 2022, de 14,8% no mês anterior. Foi a maior taxa de inflação desde março de 2009, com os preços dos alimentos e bebidas não alcoólicas subindo 26,1%, o maior desde fevereiro de 2020. Em meio às commodities em alta. Isso tem dificultado a situação do povo em Ruanda. 4. Nigéria. A taxa de inflação da Nigéria subiu para uma alta de 65 meses, de 18,6% em junho de 2022, 17,71% registrados no mês anterior, representando o quinto aumento mensal consecutivo na taxa de inflação no país. A última vez que a taxa de inflação na Nigéria atingiu o teto de 18,6% foi em janeiro de 2017, quando ficou em 18,72%. Numa base mensal, a taxa de inflação aumentou para 1,82% em junho de 2022, sendo 0,03% superior à taxa registrada em maio de 2022. A inflação de alimentos subiu para 20,6% em junho de 2022, 19,5% registrados em maio de 2022, enquanto o núcleo da inflação aumentou para 15,75%, de 14,9% no mês de maio. O aumento da taxa de inflação deve-se em grande parte ao aumento dos preços de energia, que afetou os custos de transporte em todo o país, e por extensão ao aumento dos preços dos alimentos e vários serviços que são prestados neste país. 3. Ghana. A taxa de inflação de Ghana para o mês de junho de 2022 acelerou para 29,8%, acima dos 27,6% registrados no mês de maio, a mais
alta taxa de inflação em 19 anos. Isso implica que a inflação mensal entre maio e junho de 2022 foi de 3%. Da mesma forma, a inflação alimentar para o mês de junho de 2022 foi de 30,7% em comparação com 30,1% em maio de 2022. A inflação não alimentar subiu em 29,1% para o mês de junho e os 25,7% registrados no mês de maio de 2022. O aumento da taxa de inflação foi atribuída ao aumento das passagens de ônibus e outros custos de transporte no país. Essa questão da energia e questões geopolíticas têm afetado bastante todo o continente africano. 2. Zimbábue. A taxa de inflação do Zimbábue subiu para 5,91% no mês de junho de 2022, de 132% registrados no mês anterior, no mês de maio nesse caso, coroando ainda mais o poder de compra dos cidadãos de Zimbábue. Desde o início do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, a taxa de inflação do Zimbábue subiu de 66% para mais de 130% em maio. Em 2 meses, voltou a aumentar e pode atingir cerca de 200%, uma das maiores taxas de inflação da África e também do mundo na atualidade. 1. Sudão. A taxa de inflação do Sudão diminuiu para 220,7% em abril de 2022, de 263% registrados no mês de março de 2022. No ano passado, o Sudão liderou a lista de países do mundo com a pior taxa de inflação, em 382,8%, com base em uma média móvel de 12 meses. Aqui temos que tomar em conta que não separaram Sudão e Sudão do Sul, né? Consideram Sudão e Sudão do Sul como se fosse um único país. E a taxa de inflação desses países ronda em torno de quase 300% ao ano, o que tem assustado muito e dificulta a vida das pessoas que vivem em Sudão. Vale destacar que a atual pressão inflacionária vivenciada pelas economias africanas, inclusive a Nigéria, é um fenômeno global e não peculiar a alguns países. Por exemplo, a taxa de inflação da Grã-Bretanha atingiu 9,1% em maio, um novo recorde de 40 anos e ligeiramente acima do mês anterior. Da mesma forma, a taxa de inflação dos Estados Unidos subiu para 9,1% em junho, a mais alta em quase 41 anos. Além disso, de acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional, a Argentina corre o risco de atingir uma taxa de inflação de 90% até o final do ano, após o aumento dos preços de bens e serviços após a saída do ministro da Economia, Martín Guzmán, no início deste ano, o que tem complicado a situação na Argentina, que registra números estratosféricos no momento. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Obrigado.